Olá, tudo bem? Você está onde? Você está na TV Conexões, a estação do saber. Hoje nós recebemos uma convidada muito especial aqui no encontro de formação da educação profissional e tecnológica. Nós vamos conversar com a professora Valdirene Alves de Oliveira. Ela é coordenadora geral do ensino médio. Dentro de essa coordenação está dentro da diretoria de políticas e diretrizes da educação integral básica do Ministério da Educação. Então, primeiro, lhe desejar uma boa estada e seja muito bem-vinda ao Estado da Bahia, à Secretaria da Educação, às nossas escolas e à TV Conexões. Agradeço, Robson, ao convite, a oportunidade. É sempre muito bom estar na Bahia. E, neste momento em especial, né, a manhã de hoje que nós tivemos, eu disse isso durante o diálogo com os diretores, foi uma oportunidade, né, ter a condição de chegar bem perto das escolas, diretores e, por consequência, aos estudantes do ensino médio, é o motivo da minha estadia na Coordenação Geral do Ensino Médio, na SEB, no Ministério da Educação, nesse momento que o MEC voltou, que a atenção à educação básica é prioridade do governo Lula. Então, estar na Bahia é muito simbólico e importante para mim. Estou à disposição para mais um diálogo com vocês. Vamos falar um pouquinho de políticas públicas para a educação, mas nessa implantação dessa nova política do ensino médio, né, que nós estamos vivenciando em todos os sentidos. É importante registrar sempre que a Política Nacional de Ensino Médio, que nós temos trabalhado em prol da implementação, ela vem de um pleito da sociedade, né? Nós tivemos, no decorrer de 2023, um período iniciado com uma consulta pública que foi instituída pela Portaria 399, de 23, em que o Ministério da Educação abriu diálogo. Então, é importante sempre lembrarmos a Política Nacional de Ensino Médio em curso e implementação, desde a sanção da Lei 14.945, ela é oriunda desse movimento, desse diálogo e do consenso possível. E por que isso é importante? Porque nós estamos falando de um regime democrático, nós estamos falando de um pacto federativo, em que foi importante olhar para o que estava em curso e o que era possível e necessário ser corrigido, de ser melhorado, ou mesmo de trazer algo novo que não tinha. Então, hoje nós estamos trabalhando significativamente, após a sanção da lei, que veio da consulta pública, na implementação de currículos, que é um tema que vocês falam bastante, né, na TV Conexões, o currículo para as juventudes desse país. Hoje nós temos diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e, entre hoje e amanhã, o Conselho Nacional de Educação deve estar finalizando as discussões e a aprovação de uma resolução que vai instituir os parâmetros nacionais para a oferta dos itinerários de aprofundamento. E as unidades federativas têm hoje os seus planos de ação para a implementação escalonada da Lei 14.945. Então, nós temos esse desenho complexo, mas tudo interligado, para trazer melhorias para as juventudes brasileiras, para os seus projetos formativos, seja no ensino médio focado em alguma área de conhecimento, seja para uma formação técnico-profissional, que era o motivo pelo qual nós nos reunimos hoje, né, pela manhã, vocês já estão desde ontem, ou seja, uma preocupação com a formação das juventudes. Falar em juventudes num Brasil bastante heterogêneo na sua forma, na sua essência, geograficamente, e a Bahia é um estado continental. Quais são os desafios de desenvolver essas políticas, preservando as singularidades regionais, preservando as identidades? É muito bom a gente nomear claramente, né? Nós temos diversidades, nós temos, sim, a necessidade de respeitar essas diversidades, os territórios, as identidades, mas nós temos também muitas desigualdades. Algumas delas são estruturais e que se complexificam à medida que nós temos o desenvolvimento da sociedade, as inovações tecnológicas, científicas, econômicas. Então, o desafio no âmbito da política pública, da política educacional, voltadas para as juventudes, é lidar com tudo isso, né? Então, ao mesmo tempo que o sentimento de pertencimento ele é relevante, ele é importante
para o território, para o sujeito, para a região, eu preciso também garantir que eu não tenha disparidades, desigualdades perpetuando. Então, lidar com esse currículo que respeite a parte diversificada, possibilite inovações, flexibilizações, mas que não negue o direito da gente ter uma educação mais equitativa. Então, isso hoje é um desafio, por isso mesmo o termo que a gente fala está no plural. Não é para a juventude, no singular, mas para juventudes no plural, no entendimento que eu tenho tudo isso aí nesse pacote, né? Uma variedade belíssima que a Bahia tem, né? Hoje, por exemplo, a apresentação da orquestra que teve ali, né, de cordas, de violão, que lindeza, que riqueza, e era nítido ali, à medida que as canções eram executadas, como que eles se entregavam àquela execução, né? Como que é forte isso entre nós, a nossa diversidade brasileira cultural. Mas, retomo, é importante que, em nome de garantir o respeito à diversidade, à variedade, que a gente não permita que se permaneça, perpetue a desigualdade, que ela é oriunda de uma desigualdade estrutural, e que não tem elementos bonitos nessa história quando a desigualdade é estrutural. Tem questões econômicas, questões de segregação cultural, questões que elas são muito caras para a gente no presente, porque não foram bem equacionadas no passado. Então, a gente tem tentado trabalhar nessa perspectiva aí. Garantir uma equidade é garantir um acesso democrático, é uma escola pública, democrática e plural, mas os programas de permanências, eles são importantes, né? Como que nós estamos construindo isso no Brasil, nessas políticas afirmativas para o ensino médio? Bom, hoje o nosso principal programa, né, lançado pelo governo federal, e que ele encontra espaço para diálogo, para complementação e para fazer ainda um apoio maior, onde os estados que já possuem, nosso maior no governo federal hoje é o programa Pé de Meia, né? O programa Pé de Meia hoje, ontem mesmo, anteontem iniciou, e ontem eu participei, e hoje continua o evento lá, mas eu estou aqui, o Seminário Nacional do Pé de Meia, na perspectiva de mostrar o quanto ele é importante no desenvolvimento dos planos de educação de cada Secretaria de Educação para a oferta de um ensino médio que garanta acesso, permanência e aprendizagem significativa. Então, para alguns, eu falei isso ontem, na mesa que eu estava, a história já nos mostrou. Se não tivermos ações de apoio para o acesso, para a permanência, não basta eu falar que está dada a condição para alguém estudar. Não basta eu abrir a vaga. Para alguns é o suficiente. Geograficamente, por exemplo, se a escola estiver distante, eu já tenho um empecilho. Mas, às vezes, ele pode estar geograficamente próximo à escola, mas as condições objetivas para que ele possa estar naquele tempo ali dentro da escola não são compatíveis. Ele precisa trabalhar, ele precisa cuidar de demandas da sua família que o impedem de ir para a escola. Então, dar um apoio àqueles que mais precisam é uma forma equitativa para que ele conclua a sua educação básica e, concluindo a educação básica, ele tenha mais oportunidades, seja no mundo do trabalho, para aprofundamento em alguma profissão que ele deseja fazer de modo um curso tecnológico ou pela universidade, mas sem a conclusão da educação básica, o nome já diz, né? É educação básica, ou seja, é um direito público subjetivo de todos aqueles que são brasileiros. A nossa Constituição, a nossa Carta Magna de 88, ela é muito clara quanto a isso. Dever do Estado, direito do cidadão, é intransferível. Então, garantir hoje a manutenção, a ampliação e que todos conheçam a relevância do pé de meia, para nós hoje, na última etapa da educação básica, é assim a tarefa da ordem. Como falar de um currículo inovador, garantindo essa articulação da base nacional com os itinerários formativos, e aí que entra as identidades, não ao meu ver, mas garantir, acima de tudo, esse protagonismo dessas juventudes? Aí você trouxe um ponto que foi, talvez, um elemento que mais trouxe embates na reforma do ensino médio, quando ela nasce, né, em 2016. A organização da escola, pensando a oferta de itinerários, sob o slogan da escolha,
da forma como veio, né, seja pelo ato legal, seja pela forma como as escolas precisaram se organizar rapidamente, distribuir ali a sua organização curricular, alocação de professores, trouxe uma série de questões. Mas nos trouxe elementos para a gente pensar e problematizar essa escola para a conclusão da educação básica. Quer dizer, é necessário uma inovação, a parte flexível? Acho que hoje isso está indiscutível, a gente precisa pensar. Foi somente a partir dali que passou a ser possível? Não. A LDB já fala de possibilidades da gente fazer uma parte flexível. Então, não é que não existisse a possibilidade, existia. No entanto, ela chegou de um modo muito abrupto e aconteceu. Lições aprendidas desde então e com a implementação agora da 14.945, nós temos a oportunidade de considerar os aprendizados, ainda que eles tenham sido difíceis, né, a necessária implementação de uma parte flexível, que, mesmo sendo flexível, ela canalize para a possibilidade da gente não criar disparidades nacionais. Então, acho que o equilíbrio entre uma oferta de uma formação geral básica, coesa com essa parte flexível, por isso, está cunhado ali na lei que é para aprofundamento. Se é para aprofundamento, eu já tenho uma parte que ela foi básica, que ela foi satisfatória. Eu vou aprofundar. Eu vou aprofundar conforme aquilo que eu me identifico mais. E o desejável é que as escolas tenham condição de oferecer a maior possibilidade para os estudantes de fato. Então, hoje a lei ela deixa claro que eu posso fazer integração das áreas, ela deixa claro que cada escola tem que garantir pelo menos 2 ofertas, e aí, se ela fizer integração e faz 2, ela já traz possibilidades para esse estudante fazer um aprofundamento naquilo que ele tem mais afinidade, mais desejo para os seus estudos ou para a sua formação profissional. Então, uma parte flexível ela não pode ser o céu infinito e além, né? Eu tenho que ter uma clareza, eu estou falando de um currículo formativo. Se eu estiver falando, então, de educação em tempo integral e educação integral, é claro que ela é bem ampla, mas não quer dizer que tudo e qualquer coisa é. Ela não perde o sentido do aprofundamento, da ampliação da formação, né? Nem tudo quer dizer que vai trazer uma experiência positiva para jovens. Nós estamos falando de 15 a 17. A gente tem que ter uma responsabilidade quanto ao currículo, quanto à proposta. Então, essa possibilidade, inclusive, da parte diversificada das regionalidades, elas estão postas, seja para eu pensar essa parte que é comum, seja para pensar essa parte que é flexível. Mas um flexível que ele me dê margem para trabalhar, atender os pleitos ali de estudantes que desejam, né, ter o seu protagonismo reconhecido, incentivado, mas que tem um professor, que tem uma autoridade, que tem um coordenador, que tem um diretor, que tem uma secretaria de educação, que tem um projeto formativo para aquele território, para aquela juventude, estudou, pesquisou, trabalha para isso e tem a responsabilidade de regrar, trazer os elementos que são necessários para a conclusão da educação básica. Antes de nós falarmos nesse conjunto de desafios e encaminhamentos para esses enfrentamentos, eu queria tocar num outro ponto que, para nós, ele é fundamental. Quando fala para nós, que lidamos com políticas públicas, não só na Bahia, mas no Brasil, e nesse lugar que a senhora se encontra, dessa coordenação e da aplicação dessas novas políticas, que é a formação de professores, né? Conversávamos há pouco, que esse entra num ponto de desafios. Nós temos professores que já estão aí na carreira, né? E novos professores. Nesse diapasão de encontros, qual é a importância da formação desses professores para esses novos saberes e fazeres? A formação de professores, ela, para alguns, ela é colocada, às vezes, como a solução para todos os problemas, né? Então, eu venho da educação básica, minha primeira experiência docente foi na educação básica, mas eu também sou professora na universidade, né? Eu sou professora numa universidade pública em Goiás, a Universidade Estadual de lá. E pesquiso políticas educacionais, trabalho em um mestrado acadêmico de educação. E eu vejo que o desafio da formação continuada, ele não é novo, ele está na lógica dos desafios que são históricos.
E hoje, talvez, a gente tenha alguns embates que nos gastam assim um tempo e uma energia desnecessária. Porque, para alguns, é a capacitação técnica para a execução, ao passo que esse mundo tão complexo, esse mundo tão cheio de desafios para lidar com as juventudes, certamente não é só uma questão técnica, de um treinamento, de uma formação básica ali que vai dar conta, mas eu preciso de ter, desde uma educação básica do professor, a melhor possibilidade formativa para ele. Né? Ou seja, se eu vou me tornar alguém que forma outros, é importante que eu também tenha vivido uma ótima formação básica. Vivendo uma ótima formação básica, eu chego em melhores condições de fazer uma licenciatura, que é a formação inicial. Só depois eu vou, então, ter condições de avançar para a formação, essa continuada, que ela vai seguir o quanto tempo eu tiver na profissão, o quanto tempo eu desejar e tiver condições. Então, eu não posso pensar uma política para a formação continuada como a solução para os problemas históricos da educação básica. Na condição de professora formadora, infelizmente, eu vejo que, muitas vezes, os professores em formação inicial, eles têm muitos problemas que eles chegam na universidade, porque a educação básica foi muito insatisfatória. Então, eu vejo assim, as políticas que estão hoje na educação básica, beneficiando estudantes do ensino médio, mais professores aí como uma ação importante, o pé de meia, licenciaturas, são ações que a gente tem iniciado agora, mas que tendem, com o passar do tempo, se elas se perenizam, se elas sedimentam e trazem possibilidades futuras, que a gente vai certamente observar modificações. Né? Quer dizer, quando a gente olha hoje para um programa para mais médicos, quando a gente olha para um ProUni, quando a gente olha para um FIES, é um tempo depois que você vê os resultados. Então, na formação de professores, porque se a gente olhar para o imediato, veja bem, qual que é a expectativa que eu vou ter? Eu tenho um professor que teve uma formação básica deficitária. Uns passaram pela pandemia com todos os problemas aí, fazendo a sua graduação. A formação continuada vai dar conta de tudo isso? Provavelmente ela vai ter uma contribuição, mas não é suficiente para dar conta do alcance que as crianças e as juventudes precisam. Então, a gente tem que fazer ações imediatas, apoio para quem já está na docência, e tem muito a ensinar e muito a aprender também com seus pares. A gente precisa pensar desenhos de formação continuada, que os professores, com seus pares, com apoio das secretarias, num diálogo efetivo com as universidades, em projetos de extensão, em projetos de parcerias, né? A escola na universidade, a universidade na escola, porque ele passou pela formação inicial dele. Não dá para eu tratá-lo como se ele não tivesse vivido, ele viveu, ele tem muito a contar. Acho que são problemas, desafios, não problemas, diferentes e que a gente precisa lidar com eles com seriedade. Se a gente quiser falar tudo isso aqui, eu resolvo o problema da formação continuada, certamente vai dar errado, porque não é tudo na mesma página. Aqui no Encontro de Formação da Educação Profissional e Tecnológica, nós estamos conversando com a professora Valdirene Alves de Oliveira, era coordenadora geral do ensino médio do Ministério da Educação. Você me deu um gancho, porque eu não poderia começar a encerrar a nossa... Aqui ficaríamos horas conversando, mas nós estamos discutindo muito aqui na Bahia, inclusive a partir desse novo projeto, que eu lhe falei há pouco, dos complexos integrados na educação básica, que, para mim, é uma questão do ver e do fazer nessa articulação da educação superior com a educação básica. Né? Não só a universidade nos enxergar também como produtora de conteúdo, de pesquisa, de ensino e de extensão, produtora de um fazer de um território, né? E que nós podemos ter esse outro ver, inclusive no currículo das licenciaturas, porque rebate esse novo fazer do ensino médio, tem que ter uma reflexão nos currículos mais tradicionais das universidades que trabalham na formação de professores. Como você pensa esse novo ver nessa articulação entre a educação superior e a educação básica?
Eu vejo que há um distanciamento de uma parte da universidade quanto ao que acontece na educação básica, o que tem acontecido nos últimos anos. Então, para alguns da universidade, infelizmente, a gente se distanciou enquanto universidade. Isso não é bom. Ao mesmo tempo, esta escola, esta educação básica, à medida que ela não se reconheceu mais na universidade, quando ela vai para o campo do trabalho, ela também se isolou e ficou no seu canto, porque a universidade a critica do que ela faz e faz errado, né? Então, eu penso que a gente precisa de encontrar formas de fazer, de fato. Eu tinha um slide, Robson, que eu trabalhava muito, eu gostava muito dele, tinha uma árvore, esse slide, encontro de saberes. Aí eu ia explicar para as estagiárias dessa relação nossa, respeitosa. Então, assim, eu vou à escola na expectativa de aprender, de descobrir, de me constituir como professora, e eu não tenho o direito de sentar na condição de estagiária para observar a aula da professora, do professor, para criticar. De jeito nenhum, porque daqui a pouco é você que vai estar lá. E aquela condição da professora, do professor que está ali, você vai conhecer o que ele lida. Então, assim, nessa lógica do encontro de saberes, quer dizer, eu tenho educação básica, eu tenho esse estagiário, e, no caso agora, vamos tirar dessa condição do estágio, pensar o professor. Esse professor, e aí eu gosto muito do PIBID, eu coordenei 3 edições do PIBID, né, que é aquele programa de iniciação, de incentivo à iniciação na docência. E como foi interessante o PIBID? Eu acho que ali tem um elemento muito importante, porque você tem um professor da educação básica, que é o supervisor, você tem a coordenadora da universidade, desse projeto, e você tem os estudantes da licenciatura em formação básica. Esse desenho, eu penso que ele é muito interessante, e ele poderia ser ampliado para ter outros professores da escola, não só aquele professor supervisor daquele grupo, mas que a gente tivesse nessa relação mais pessoas em um mesmo projeto envolvido, sabe? Porque aí a gente tem essa aproximação, porque essa aproximação ela é necessária. Se ela rompe aqui, e aí se a gente pensar no ensino médio, eu quero te dar um desafio aqui para a gente pensar. Quando eu falo da pedagogia, que é quem eu acompanho, quem eu supervisiono, é um tipo de problema. Porque ali eu tenho disciplinas pedagógicas em uma grande parte do currículo. Quando eu vou para as áreas de conhecimento, seja qualquer área, eu posso pegar um exemplo da química, eu posso pegar um exemplo da história, eu posso pegar um exemplo de letras, eu posso pegar matemática, um de cada, porque eu não estou falando, não é de um componente curricular. O curso, majoritariamente, ele não está com as disciplinas pedagógicas. Ele está com elementos da área, e que precisa ter. Só que aí, se eu tenho esse professor que não teve uma boa formação pedagógica, para elementos da didática, para elementos da legislação, para elementos, por exemplo, do processo de ensino-aprendizagem, do desenvolvimento do estudante. É diferente o estudante, como que ele se desenvolve na adolescência, na juventude, do modo como ele é lá na educação infantil, na primeira infância, na fase da pré-adolescência. São formas diferentes do tempo da vida, né? E aí, se eu não tenho isso aqui, já está falho. Eu vou para um aprofundamento do conteúdo. Então, se a universidade não viver esse desafio, junto com a educação básica, ela não vai descobrir isso. Ela vai continuar fazendo também uma formação, pensando no currículo, que tem que garantir, sim. Quer dizer, se eu fosse professora de história, eu tenho que saber muito de história. Mas não adianta eu saber muito de história se eu não souber como ensinar e nem como que os estudantes aprendem pelo tempo da vida que eles estão. Eu preciso saber se eu planejo uma aula para um estudante da EJA, que é de uma forma, ou se eu estou lidando com os estudantes de 15 a 17, que tem uma outra forma de pensar e interagir. Então, esse profissional da área de história, que eu peguei aqui como exemplo, da formação dele intensa, aprofundada na sua área, ele também precisa desses elementos do processo de ensino-aprendizagem. Então, sem um entrelaçamento da universidade com a educação básica, a gente não vai dar conta. Se eu ficar criticando a educação básica, ou a educação básica criticando a universidade, ou um negando a existência do outro, quem é que forma? É o que a gente está discutindo muito, esse novo fazer, esse novo ver da educação básica com a educação superior. Bom,
Mas já estamos chegando, aqui minha equipe está sinalizando ali que estamos chegando ao final. Mas eu queria tocar num ponto que é o alvo da sua presença também aqui, mas sob o ponto de vista da educação profissional, que é uma modalidade da educação básica, e muitos têm dificuldade nessa percepção. Como os novos currículos, as novas políticas entendem a expansão da educação profissional, aqui na Bahia a gente está nesse diapasão, mas a partir de um cenário de integração, nessa nova contemporaneidade, nessa nova realidade socioeconômica do Brasil, né? Essa ampliação para, inclusive, a educação profissional inserida dentro de um currículo de educação integral em tempo integral. Excelente, excelente a sua pergunta. É, de fato, o motivo pelo qual fui convidada, né, para estar aqui. E, na minha fala, eu trouxe 2 trechos que os estudantes secundaristas redigiram na carta que eles entregaram por ocasião da consulta pública. Os estudantes desejam uma formação técnico-profissional de qualidade. E esse desejo dos estudantes, certamente, é porque eles estão em busca de uma escola que dê sentido para a vida deles, uma escola que faça sentido para os seus projetos, né? Sejam projetos da vida acadêmica, sejam projetos para a vida profissional, faz parte ali daqueles seus sonhos, daquilo que ele realmente se identifica. Então, a formação técnico-profissional, dentro da educação básica, ela não pode, a gente conversava um pouquinho sobre isso, né? Ela não pode negar que, no ensino médio, ela está lidando com a formação básica, ou seja, o projeto formativo de uma escola, de uma rede, o plano de aula dos professores, coletivamente ou individualmente, tem que olhar para esse sujeito como alguém que está concluindo a educação básica. Então, eu não posso ficar ali vinculada à técnica, eu não posso pensar que eu estou lidando com a formação de um profissional, ponto. Aí seria tecnicista, né? Exatamente. Eu estou lidando com a formação de um sujeito que a lei é clara, a LDB, as finalidades do ensino médio. Dentre as finalidades do ensino médio, a consolidação do que ele aprendeu no fundamental, né, do que ele traz da educação infantil, tem que estar garantida. A formação para o trabalho é uma das. Ainda que a formação seja técnica, ela não sobrepõe, ela não ganha um relevo a ponto de eu posso enxugar esse currículo dessa parte básica que não traz prejuízo. Traz, sim, é formação básica, traz prejuízo, sim. Então, por isso que a gente fala no currículo integrado. Gente, vem cá, vem cá, vem cá. Você está onde? Você está escrevendo aqui uma história na ponta do giz, aqui, somente na TV Conexões, esse programa que é voltado para você, educador, para os profissionais da educação, nesse diálogo aqui, ó, frente a frente. E hoje nós estivemos conversando com a professora Valdirene Alves Oliveira, ela é coordenadora geral do ensino médio. Ela fala fácil. Ficaríamos horas, mas eu quero lhe pedir a permissão de abusar mais, batemos na sua, a TV Conexões, bater mais na sua porta para continuarmos esse diálogo e aprofundamento dessas questões. E dê um recado aqui para a Bahia e nessa perspectiva de enfrentamento desses desafios com criatividades e com bons resultados. Bom, salve Bahia, primeiramente. Agradeço a acolhida, mesmo a quem não cruzou o caminho comigo e eu com a pessoa, me sinto muito acolhida nesta terra todas as vezes que eu venho aqui. Aos estudantes do ensino médio, eu gostaria de dizer que a SEB, Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, todo o Ministério da Educação, especificamente a SEB, mas todo o Ministério, assim como o governo federal, e o governo local, aqui, no caso, na Bahia, já que eu estou aqui, eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, com a lente do lugar onde eu estou. Temos trabalhado muito pelas juventudes, por vocês. Um programa como o Pé de Meia,
as diretrizes curriculares para o ensino médio, uma nova legislação para o ensino médio, com o compromisso de garantir acesso, permanência, equidade, quanto ao desenvolvimento, à trajetória escolar de cada estudante, porque cada estudante, para nós, conta muito. E, gente, oferecimento, Governo do Estado da Bahia, Secretaria da Educação, Realização e Produção, Connect TV e a TV Conexões, que está aí, ó, pertinho de você e aonde você encontra TV Conexões, a Estação do Saber, YouTube, o seu canal do saber da educação baiana. Então, como eu digo sempre, vem comigo e até o próximo programa. Até mais.